Boa tarde, pessoal. Primeiramente, vamos aí a alguns esclarecimentos, né? Quando eu falei do calendário, né? Não sei se de repente eu me expressei bem para poder fazer a explicação. O que acontece? Tem aqui, vou mostrar para vocês. Ó, o Flamengo aqui, ó, ele jogou de 3 em 3 dias e aí contra o Corinthians ele vai jogar 10 dias, né? O que acontece aqui com o Internacional e São Paulo, né? O Internacional, ele jogou, deixa eu ver aqui, ó. Ele jogou aqui, ó. Teve 4 dias, depois ele teve 6 dias e aí ele vai ter 7 dias para jogar. O São Paulo, ele teve 5 dias entre um jogo e outro, depois ele vai ter mais 5 dias e depois ele vai ter 7 dias, né? O Corinthians, que eu estava tentando explicar aqui, ó, o Corinthians ele jogou no dia 28/1, né? E aí ele teve 6 dias para jogar contra o Ceará e depois 4 dias para jogar contra o Atlético Paranaense e vai ter 4 dias para jogar contra o Flamengo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Não há necessidade do Flamengo do Flamengo ter 10 dias para jogar contra o Corinthians. Se o calendário fosse justo, o Flamengo também teria aí 5 dias, 4 dias e não 3 dias de distância entre um jogo e outro. E aí, para compensar, eles colocaram justamente aí contra o Corinthians. E o mais engraçado é isso, pessoal, que eu vivo dizendo isso. Tá claro que o calendário ele não tá justo para alguns times. Por quê? O que acontece? Vocês não acham aí um pouco estranho? Por exemplo, o Corinthians é rival do São Paulo, né? Por que o Flamengo precisa ter 10 dias para jogar contra o Corinthians, que é rival do São Paulo, né? E nos outros jogos o Flamengo só tem 3 dias para jogar? Por que eles não equilibraram o espaço de tempo entre um jogo e outro? Porque o Flamengo teve que jogar de 3 em 3 dias e depois teve 10 dias para jogar contra o Corinthians. Justamente contra o Corinthians, que é rival do São Paulo, né? Por que o São Paulo teve 5 dias entre um jogo e outro, principalmente para jogar um clássico contra o Palmeiras, né? E o Palmeiras, ele para poder jogar contra o São Paulo, ele só teve 3 dias para se preparar. Por que essa diferença? Por que esse favorecimento para o São Paulo e prejudicando o Palmeiras? Por que o Corinthians está, de certa forma, sendo prejudicado somente contra o Flamengo? Por que o Flamengo não tem mais tempo? Por exemplo, ao invés de dar 10 dias para o Flamengo, poderia ter dado aí 5 dias, 4 dias para o Flamengo jogar contra o Corinthians. Aí, se tivesse feito isso, o Flamengo não precisaria ter jogado de 3 em 3 dias nos jogos anteriores. O Flamengo poderia ter tido mais tempo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Esse calendário não é benéfico para o Flamengo. Imagine só, Sport e Flamengo foi no dia 1º. Se ao invés do Flamengo ter que jogar um clássico contra o Vasco no dia 4, por que não colocar no dia 6, por exemplo, né? E aí, colocando no dia 6, o jogo contra o Bragantino poderia ser no dia 9, né? E aí, se fosse no dia 9, o Flamengo poderia jogar no dia 17 contra o Corinthians. Não precisaria desses 10 dias, né? E o Flamengo poderia recuperar melhor os jogadores. É disso que eu tô falando, né? Esse calendário ficou muito... oscilou demais assim para alguns times, para outros ficou mais razoável, ficou com um período de tempo legal para eles poderem recuperar, porque não tem essa necessidade de dar 10 dias. E também não tem necessidade de jogar de 3 em 3 dias, né? Uma vez que nenhum deles está disputando o campeonato agora, um outro campeonato. Né? É isso que eu estava falando sobre o calendário. Vocês não acham estranho isso? Né? De certa forma vai prejudicar aí o Corinthians, porque vai dar mais tempo para o Flamengo, né? E eu acho engraçado isso, porque o Corinthians, como por ser rival do São Paulo, né? Foi o único momento que deram uma folga para o Flamengo ali,
né? E o Flamengo ele não está querendo folga. O Flamengo só quer um calendário justo. Ele não quer jogar de 3 em 3 dias. Também não quer ter 10 dias. Ele só quer ter um tempo normal como os outros times tiveram. Que seria para jogar de 5 em 5 dias. Ou daria 6 dias, como o caso do Internacional. Deu 4 dias num período contra o Atlético Paranaense. Ele teve 4 dias. Depois ele teve mais 6 dias para jogar contra o Sport. Ou seja, o Flamengo jogou contra o Vasco no dia 4, o Internacional jogou contra o Atlético Paranaense no dia 4, né? Aí o Flamengo já teve que jogar contra o Bragantino no dia 7 e o Internacional só jogou no dia 10, ou seja, o Internacional teve o dobro de tempo para poder descansar os jogadores. Não ganhou o Sport Recife, verdade, mas houve sim um favorecimento com relação aí os atletas, para poder recuperar os atletas, para poder ter os jogadores mais descansados. Enfim, fica aí o esclarecimento com relação ao calendário. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar, coloquem aí que eu posso explicar numa boa novamente. Mas para mim ficou claro isso aí. Falou, galera? Saudações rubro-negras.